talvez valha a pena a gente dar uma olhada, vamos dizer, para essa eleição do Roberto Azevedo numa perspectiva um pouco mais anterior, um pouco mais histórica, tá certo? Então, ele foi eleito para a Organização Mundial do Comércio, tá certo? E o que acontece? Quer dizer, a OMC, ela tem uma história que não é uma história tão antiga, assim, vamos dizer, quanto a história das Nações Unidas ou de algumas outras organizações que fazem parte do sistema ONU, tá certo? Quer dizer, os arranjos diplomáticos já são processos de negociação muito complicados, muito lentos, né? Quer dizer, eu costumo dizer que o tempo da diplomacia, ele é muito mais lento, tá certo? Uma cadência muito diferente do que as pessoas normalmente costumam tentar fazer um paralelo com o tempo da política, né? Por exemplo, do ponto de vista dos países, né? A política nacional, quer dizer, então os arranjos entre poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, arranjo entre partidos, arranjo entre forças políticas num gabinete ministerial, no caso do parlamentarismo, etc. e tal. No caso da diplomacia, quer dizer, exatamente por você ter mecanismos que buscam sempre o consenso, né, ou pelo menos alguma coisa próximo da unanimidade, a coisa é muito mais complicada, tá certo? Quer dizer, tanto que no limite dos limites as soluções são via guerra, né? Quer dizer, aí você tem uma intervenção mano-militar para, se, vamos dizer, a solução diplomática ela não se viabiliza, tá certo? E esse processo ainda fica mais acentuado, tá certo? Quer dizer, depois dos processos todos de transição dos antigos países socialistas, né? Quer dizer, porque até, vamos dizer, 89, 90, você tinha ainda pelo menos o campo, vamos dizer, da chamada Guerra Fria, né? Então você tinha um bloco, né, mais alinhado com o que seria, vamos dizer, a hegemonia da União Soviética, você tinha um outro bloco hegemonizado, vamos dizer, pelos Estados Unidos e depois pelos países da Europa Ocidental, e correndo por fora uma tentativa, se chegou a dizer em algum momento, dos países não alinhados, o terceiro mundo, os países em desenvolvimento, ou o que seja. Mas, então, os alinhamentos, vamos dizer, eles ocorriam não com uma certa facilidade, mas o tempo era diferente. Depois de 89 e 90, quer dizer, o que acontece? Você deixa de ter esses mecanismos de alinhamento. Quer dizer, aí as soluções têm que ser efetivamente soluções globais, né? E isso é muito complicado do ponto de vista dos arranjos internacionais, porque, primeiro, você tem condicionantes do tipo interesses regionais, né? Então, os países europeus, por mais que entre eles tenham diferenças, eles tentam atuar como bloco. Os Estados Unidos, agora, com esse arranjo do NAFTA, por exemplo, tenta articular um pouco com Canadá, com México e a influência toda dele, vamos dizer, por outros mecanismos no resto do mundo. Você tem os países da América Latina com algum tipo de arranjo, os países da América do Sul com o Mercosul, os países africanos com a Organização da União Africana, e, enfim, os países asiáticos a mesma coisa. Quer dizer, então, é muito difícil você fazer valer, quer dizer, uma decisão que seja impositiva, vamos dizer, para esse conjunto. E isso vale também, quer dizer, se vale em geral para as regras da diplomacia, vale em especial quando você começa a tratar também de questões econômicas, né? Quer dizer, é muito... Se vocês imaginam, agora alguns anos atrás teve toda aquela polêmica em torno da Unesco, etc., já foi difícil, né, algum grau de aceitação geral. Quando se trata de questões econômicas, a coisa fica muito mais complicada. E é exatamente isso que acontece com a OMC. Quer dizer, ela nasce ainda como um acordo, né, antes de ser institucionalizada, como, vamos dizer, um órgão oficial da ONU, ele era o GATT, né? A gente no Brasil não tem a mania de pegar a sigla dos americanos, né? Pelo menos os países de língua hispânica, eles traduzem as siglas, né? A doença AIDS, né? A gente não chama de SIDA, né? E o GATT era isso, é o General Agreement of Trade and Tariffs, desculpa, são 2 T's, não 2 A's. O Acordo Geral para Comércio e Tarifas no sentido de impostos, né? E esse acordo ficou muito tempo valendo como um simples acordo, né? Quer dizer, então aderia quem queria aderir, quer dizer,
cumpria quem queria cumprir, e era uma coisa, quer dizer, que caminhava, vamos dizer, pouco a pouco para uma coisa mais institucional, mas como você não tinha uma instância internacional que impusesse, vamos dizer, ó, tem que cumprir, se não cumprir a penalidade é essa ou aquela, a coisa ficava muito complicada. Quando depois da terceira grande rodada internacional você transforma esse acordo numa instituição, quer dizer, então é a Organização Mundial do Comércio, e aí com instâncias, com tribunais, com regras, quer dizer, você passa a ter a possibilidade, vamos dizer assim, de fazer com que os países passassem a levar um pouco mais a sério, né, se a gente quiser usar uma gíria desse lado. Agora, continuava com uma grande assimetria, mesmo depois da OMC ter sido constituída, porque os países ricos, eles cumpriam quando interessava, né? Quando eles se sentiam prejudicados, eles sempre iam atrás, tá certo? E exigiam, inclusive, nas regras da OMC, que os países mais fracos, vamos dizer, cumprissem as medidas, né, que eles julgavam mais corretas, e assim a coisa continuou. Agora, com outro dado, quer dizer, você tem uma tentativa, vamos dizer, mais geral e mais permanente, né, que estava por trás da OMC, que é vamos dizer, um preceito muito afeto ao liberalismo, tá certo? Quer dizer, a ideia de que você teria ganhos, no caso, não só para uma economia nacional, mas ganhos universais, né, quer dizer, todos os países sairiam ganhando, à medida que você tivesse mais liberdade de comércio. Só que isso é uma coisa muito complicada, quer dizer, esses modelos, por mais que eles sejam criticáveis, etc., quer dizer, eles partem de um pressuposto que a realidade não oferece. É o quê? Que a partir do momento T0, quer dizer, quando começa o jogo, todo mundo está em situação similar, tá certo? Quer dizer, você não tem o que se chama de assimetria de mercados. Então você não tem países mais ricos do que outros, você não tem países especializados cuja economia é especializada em bens primários e outros países cuja economia é especializada em bens manufaturados. Você não tem países cuja renda per capita é muito mais alta do que países mais pobres, e assim por diante. Quer dizer, como na realidade o jogo começa de uma maneira muito desigual e muito assimétrica, quer dizer, se você não trata os diferentes de forma diferente, se você trata os diferentes de forma igual, quer dizer, você já inicia o processo com algum grau de desigualdade, tá certo? Então esse é um ponto importante. O segundo é o fato de que você está trabalhando, aí é desnecessário dizer para vocês, quer dizer, com interesses econômicos, né? E interesses econômicos que têm, vamos dizer, fontes de decisão, locais de decisão muito bem posicionados. Quer dizer, quando você trata de uma economia europeia, né, seja francesa, seja alemã, seja espanhola, seja portuguesa, ou mesmo a inglesa, né, mesmo que eles não estejam fazendo parte da União Monetária, mas eles são da União Europeia, eles respondem a interesses muito concretos dessas sociedades, né, e de setores dessas sociedades. Quando você trata da economia japonesa, a mesma coisa. Quando você trata da economia norte-americana, a mesma coisa. E agora, né, isso a gente vai falar mais para frente, o novo ator que não estava presente lá atrás, quando a OMC foi criada, que é a potência da economia chinesa, tá certo? Mas, enfim, então, esses interesses, eles também atuam, quer dizer, e pressionam os seus estados nacionais para fazer os seus interesses. Né? Quer dizer, então, não existe um modelo teórico neutro, vamos dizer, do ponto de vista dos interesses. Né? E um outro dado, justamente, é que esses interesses, esses setores, respondem muito à conjuntura econômica, seja a conjuntura econômica nacional de cada um dos países, seja a conjuntura internacional, por exemplo, de um momento de prosperidade ou de um momento de crise, de recessão, né, como que a gente está vivendo agora. Tá certo? Quer dizer, então, para pegar esse caso concreto, quer dizer, nos momentos de crise, quer dizer, os países tendem a se fechar, né? Quer dizer, porque a prioridade zero é solucionar a questão interna, quer dizer, são os desempregados não são uma massa que não tem endereço, que não tem passaporte, que não tem sindicato, né? Quer dizer, eles respondem na Alemanha, eles respondem na França, eles respondem na Turquia, agora para a gente ver, eles respondem na Grécia, em Portugal, e daí por diante, tá certo? Então isso faz com que, quer dizer, só para voltar para essa coisa da OMC, quer dizer, que o timing, né, de implementação
das medidas de comércio internacional, quer dizer, nesses últimos anos, acabou sendo muito retardado, como uma série de outros itens da agenda internacional, exatamente pela crise econômica, tá certo? E, por outro lado, o que? Quer dizer, antes da emergência dessa crise, vamos dizer, a partir de 2008, né, se a gente quiser dar uma data, os últimos 5 anos, nos Estados Unidos e depois indo para a Europa, você tinha uma pendência também encalhada, né, não tanto pela crise, que era a chamada rodada de Doha. Né? Quer dizer, então, Doha pela cidade, né, onde se fez aquela rodada, porque rodada vem de rounds, né, do inglês, que eles chamam, então, os momentos em que os países todos se sentam à mesa para tentar avançar em soluções diplomáticas, no caso do comércio internacional. E ali tinha uma pendência, que aí não tinha a ver tanto com a crise, mas que praticamente dividia, vamos dizer, de uma forma simplista, quer dizer, cada país provavelmente vai ter um encaixe diferente, mas separava países ricos de países não ricos, vamos dizer assim, se a gente quiser dizer no limite dos limites, né? E era o quê? Os países ricos protegendo as suas economias, principalmente no que se refere à questão agrícola, né? Então você tem uma série de pendências dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou que seja, porque eles são exportadores de matérias-primas e principalmente de commodities agrícolas, e a estrutura dos países desenvolvidos, pensando aí basicamente Estados Unidos, e a União Europeia, mas também o Japão, são extremamente protecionistas nesse quesito. Quer dizer, eles defendem com unhas e dentes os seus setores rurais, os seus setores agrícolas com subsídios, com dumping, quer dizer, com práticas que a própria OMC condena. Então, você tinha uma tendência, vamos dizer, dos países exportadores de eles achavam que eles estavam encurralando, mas eles não têm força política para encurralar, nem diplomática, né? Mas dizendo, olha, quantas pendências, por exemplo, o Brasil tinha suco de laranja nos Estados Unidos, tinha açúcar com a Europa, e isso para dizer alguns, os países africanos e asiáticos e os outros latino-americanos, a mesma coisa. As coisas da carne, né? Quer dizer, eles usam muito essa coisa das barreiras fitossanitárias, como se diz, né? Para impedir ou para diminuir a coisa das exportações. Então, essa rodada, quer dizer, acabou criando uma contingência diplomática que os países ricos acabaram saindo pela tangente e falaram, tá bom, a gente até topa discutir, mas a gente vai incluir também a questão dos serviços, que até então não estava colocado, quer dizer, você tinha só a coisa manufatureira. E aí os próprios países subdesenvolvidos perceberam que também aquilo podia ser uma cilada, né? Quer dizer, trocar essas coisas agrícolas sem a garantia, mas por outro lado abrir. Então, e os países subdesenvolvidos, então, quer dizer, tendo o risco de abrir, por exemplo, toda a parte de financeira, que são serviços, toda a parte de telecomunicações, essa coisa toda da economia ligada à economia virtual, à economia da informática, enfim, a parte toda de comércio, né, de exportação e importação, né, etc. Tudo o que é considerado serviços entraria também num processo de liberalização e, de novo, quer dizer, como as economias são assimétricas, né, quer dizer, você poderia, na verdade, não ter tantos ganhos assim. Então, isso a coisa já estava emperrada, né? Isso tem tudo a ver com essa negociação Sul-Sul versus Norte-Sul, tem a ver, por exemplo, com a derrota diplomática que os Estados Unidos tiveram com a tentativa de constituir a ALCA, né? Quer dizer, de impor para todo o continente latino-americano, né? A solução que acabou não vingando, porque eles acabaram tendo outras prioridades. E o fato é que, mesmo a agenda da rodada de Doha ficou um pouco escanteada, tá certo? E o que se continuou foram essas tentativas nas instâncias da OMC, nos tribunais, mas que é justamente uma coisa muito lenta, é muito caro, né? Quer dizer, um país africano, por exemplo, dificilmente consegue vitórias como essa que o Brasil obteve, né? Não, essas que o Brasil obteve recentemente, porque além de ser muito longo, você tem que contratar escritórios de advocacia, enfim, é uma coisa muito complicada, e principalmente o poder de retaliação, né? Quer dizer, fica uma chantagem potencial do país mais rico de, ó, se vocês podem até entrar, mas se entrar, quem tem a perder são vocês dependem 90%, 95%
da sua receita fiscal e da economia do seu país depende da exportação. Se você entrar contra mim, eu paro de comprar. E aí fica aquela situação difícil. Então a coisa não avançou muito. Esse para dar o quadro geral, tá certo, da eleição do Roberto Azevedo. Então eu dividiria em dois aspectos. Quer dizer, eu acho que um aspecto não tem quase nada a ver, vamos dizer, com a agenda da OMC, não tem a ver com o comércio internacional em si, não tem que ver com avanços ou recuos com relação à rodada de Doha, mas ela é a eleição do Roberto Azevedo em si. Quer dizer, ela é muito mais um reflexo de uma conjuntura de mudança nas relações multilaterais. Quer dizer, então, o fato de um brasileiro ter conseguido a vitória representa esse movimento de mudança. Isso é um fato inequívoco, tá certo? Que se soma a outros avanços que o próprio Brasil obteve. Quer dizer, agora foi ontem, né, que você teve a confirmação, por exemplo, do Paulo Vanucci, né, o ex-ministro dos Direitos Humanos, para uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Foi uma coisa importante. Você teve o ano passado a indicar a eleição do Graziano para ser a primeira pessoa da FAO, né, da Organização de Agricultura e Alimentos da ONU, enfim. Então, existe um movimento de abertura, vamos dizer, desses órgãos internacionais para países do terceiro mundo, e o Brasil está ocupando um espaço relevante. Então, esse é um dado. Agora, exatamente pelas coisas que a gente conversou antes, quer dizer, que eu estava conversando com vocês antes, quer dizer, o tempo ser de uma cadência diferente, o grau de interesse ser muito dispar, muito multipolar, quer dizer, a figura do secretário-geral, quer dizer, ele tem muito pouco a fazer do ponto de vista concreto, né? Quer dizer, ele responde muito mais a uma conjuntura do que propriamente, não, agora estamos lá, vamos tocar, vamos fazer, porque brasileiro é fogo, nós vamos na raça. E não é assim. Né? Quer dizer, na verdade, tem até muita gente que levanta que isso pode ser até um sério risco, né? Porque, de alguma maneira, o fato de um brasileiro estar à frente, quer dizer, acaba também criando uma espécie de corresponsabilidade do país, porque ele tem um brasileiro lá dentro. Só que a regra internacional nem se lixa para isso. Quer dizer, os franceses durante muito tempo tiveram, né, representantes como diretor-geral do Fundo Monetário Internacional e nem por isso ele se sentiu responsável, vamos dizer, como país, por tudo aquilo que o FMI fazia, por exemplo, nos processos de ajuste. Tá? Muito pelo contrário, era até interessante você ver, porque a diplomacia francesa, por exemplo, sempre foi muito mais simpática, né, entre aspas, muitas aspas, meio terceiro-mundista em algum aspecto, né, pela rixa que eles têm cultural, econômica, política com os americanos, né? Mas o diretor-geral do FMI, por tradição, sempre era um europeu e geralmente era um francês. Né? Então, pode acontecer, inclusive, desse tipo de saia justa. Quer dizer, os entraves que um representante brasileiro, no caso do Roberto, né, sentir para conduzir a coisa de forma harmônica à frente da OMC, eventualmente significar algum prejuízo do Brasil. Né? Eu espero que o Itamaraty tenha muita experiência, muita competência para não cair nessa armadilha. Do tipo, não, olha, se o Brasil tem o secretário-geral e tal, o primeiro lugar da OMC, então ele não pode ter muitas ações dos tribunais, porque isso comprometeria uma certa isenção. E não tem nada a ver, tá certo? Quer dizer, então, na verdade, eu vejo que a figura dele, né, quer dizer, ele responde muito mais a uma conjuntura dada, quer dizer, e se essa conjuntura, por exemplo, for uma conjuntura de avanço, vamos dizer, imaginar um cenário mais otimista, que a crise internacional começa realmente a se resolver, os Estados Unidos já estão apontando um pouco na coisa da redução do desemprego, alguma saída para frente no crescimento do PIB e tal, a Europa está mais complicada, mas se for um cenário de melhoria, quer dizer, pode haver então espaço para recuperar aquela coisa da rodada de Doha. Só que o fato de recuperar é uma coisa muito banal, quer dizer, é sentar à mesa, não significa que a solução está dada. Então, o primeiro passo vai ser, vamos voltar a conversar? Vamos. Agora, quando você vai fazer a pauta da negociação, provavelmente você volta para um momento anterior, em que você já estava com aquele impasse dado, que é basicamente o quê? Vamos trocar
abertura na agricultura por serviços, sim ou não. Isso é um dado importante. O segundo dado que é importante, e aí é uma incógnita que realmente pouca gente está tendo alguma clareza de como vai ser operado, é que essa retomada vai se dar com um agente novo e um agente de peso e o agente mais importante da economia no mundo hoje, que é a China. Então vocês se lembram que há alguns anos atrás, ainda quando o presidente Lula, né, sob o governo do Lula, né, que o Brasil até foi muito criticado por setores mais conservadores por ter aceitado a China ingressar na OMC. Né? E a posição do Brasil foi até importante para isso naquele momento. Por quê? Porque um dos quesitos formais, vamos dizer, para a adesão à OMC era que tinha que ser uma economia de mercado, né? Porque isso é uma lógica ainda da época da Guerra Fria, os países socialistas não participavam, era economia planificada versus uma economia de mercado, seriam os países socialistas, seriam os países capitalistas, desculpa. E a China está num processo de transição que ninguém sabe muito bem, né, se eles são uma economia planificada socialista, se eles são uma economia capitalista de mercado, uma economia, enfim, mas o fato é que a China tem um comportamento, vamos dizer, do ponto de vista econômico, muito diferente da maioria dos países mais desenvolvidos do mundo. E isso incomodava, né, esses países. Só que o Brasil jogou pesado e tal, contribuiu, a China foi aceita, e agora então ela vai participar dessa nova rodada, vamos dizer, como um agente pleno. E o agente com poder econômico estupendo, um agente para quem, vamos dizer, a grande maioria dos países do mundo, que antes pressionavam só a Europa e Estados Unidos, agora dependem basicamente das exportações para a China para manter o seu PIB, a sua economia, até porque a crise na Europa e Estados Unidos diminuiu a demanda por importações nesses países, tá certo? Então, a China vai cumprir um papel importante. E, ao mesmo tempo, ela tem contradições pesadas, porque disputa a hegemonia tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos. Tá certo? Quer dizer, então, você pode eventualmente ter algum tipo de arranjo, por exemplo, a Rússia é um país que joga um papel importante, né, apesar de ter uma rivalidade histórica, milenar com a China, etc., mas, entendeu? Quer dizer, é um arranjo que ninguém sabe exatamente o que vai dar. Eu tenderia a dizer que provavelmente vai dar pouco, do ponto de vista formal das decisões da OMC, exatamente pelo grau de contradição entre os países que estão presentes, entende? Então, eu acho que, vamos dizer, a gente tem mais a comemorar, vamos dizer, essa coisa ufanista, né? Mais um brasileiro num órgão internacional, o que não é pouco, tudo bem, quer dizer, para a diplomacia brasileira é um avanço, etc., mas não é um brasileiro lá que vai fazer com que o Brasil se dê melhor do ponto de vista das relações comerciais, isso é um ponto. E o segundo é que ele não vai ser nem o salvador da nossa pátria, muito menos o salvador da humanidade, tá certo? Quer dizer, de novo, ele está respondendo a dificuldades e obstáculos que estão dados por forças que são muito maiores do que o Brasil, do que ele, tem que dar tempo, né? No fundo é isso, você tem que ter o tempo da recuperação da economia para fazer com que o tempo dos destraves, vamos dizer assim, da agenda da OMC. Né? E o mandato são 2 anos, entende? Então, obviamente, ele pode ser renovado, etc., mas em 2 anos isso não vai se resolver. O indivíduo, no jogo da diplomacia, quer dizer, principalmente nos momentos que não são momentos de tensão, vamos dizer, quer dizer, quando você está numa situação do limite da guerra, né, quer dizer, se a gente quiser pegar, vamos dizer, a experiência mais nefasta recente aí da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, né? Então você pode dizer que indivíduos, ainda que o papel do indivíduo seja limitado na história, vamos dizer, mas, sei lá, um cara como Hitler à frente do Estado alemão e da liderança que ele exercia nos aliados do nazismo, uma figura como Stalin pelo lado, né, da frente oriental, uma figura que nem o Roosevelt, você percebe? Quer dizer, tudo bem, eles poderiam, né, ter uma decisão, né, quer dizer, equivocada, pode conduzir para lá ou para cá. Porque aí, assim, aciona o exército, bombardeia o país,
Você percebe? Quer dizer, no limite, mesmo sendo uma decisão equivocada, né, quer dizer, os prejuízos eles estão presentes. No caso da diplomacia em situações de paz, vamos dizer assim, é diferente, não é? Quer dizer, porque se você busca o consenso, né, e se você sabe que o timing é um timing mais lento, né, quer dizer, o papel do indivíduo é um papel de buscar forjar uma liderança, mas que, por mais competente que ele seja, por mais carismático que ele seja, entre os seus pares da diplomacia, quer dizer, a diplomacia está respondendo aos interesses da base econômica e social de cada um dos 200 e não sei quantos países, não tem jeito, entende? Então, no caso concreto, quer dizer, o fato dele ter sido eleito significa que ele tem algum grau de carisma e que, vamos dizer, o bloco que ele representa estava majoritário, né? Quer dizer, vocês lembram que a própria formalidade da OMC, né, nessa coisa da diplomacia, eles não têm formalmente uma eleição, né? Quer dizer, você tem rodadas informais de consulta e você vai criando uma consulta atrás da outra, vai filtrando, em geral você chega a 2 nomes, até que um dos campos, que é o minoritário, percebe, ó, não está para nós, é o outro. Daí, né, sutilmente, aquele que não era candidato deixa de não ser o que ele não era, né? E daí, por exemplo, no caso, o Roberto, ele se consagra com uma espécie de unanimidade, vamos dizer assim, que é formal, mas o que aconteceu? Quer dizer, ali foi um recado político importante, quer dizer, o candidato dos Estados Unidos e de uma parcela dos países europeus, né, ele era um latino-americano, quer dizer, não por acaso um mexicano que fazia parte do NAFTA, tá certo? Junto com os Estados Unidos, mas ele tinha um sobrenome latino, ele falava uma língua, né, como a nossa de raiz latina, vamos dizer assim, e ele foi derrotado por um outro latino-americano que conseguiu congregar, vamos dizer, interesses mais na linha do terceiro mundo, do sul-sul, com algum outro apoio ali e aqui, que algum outro país tenha rompido, vamos dizer, a sua hegemonia. Tá certo? Então, por exemplo, hoje Portugal vai anunciar oficialmente, ou amanhã não pode, né? Acho que é hoje, segunda-feira, uma moção da Assembleia Nacional em Portugal saudando a indicação, né, do Roberto Azevedo. Quer dizer, imagina o tempo da diplomacia ligado com a política. A eleição já está em quanto? Quase um mês, né? Agora é que eles conseguem, né, tomar uma decisão, mas enfim, para mostrar que aos poucos ele vai se consolidando, né? Agora, como indivíduo, ele está muito amarrado, quer dizer, primeiro por essa coisa da diplomacia que a gente estava comentando, e segundo pela própria forma como a OMC se organiza, tá certo? Quer dizer, você tem então regras, né, da OMC, perfeito. Só que a aplicação dessas regras, quer dizer, ela depende do quê? De uma burocracia, uma tecnocracia super competente que eles têm, tudo bem, para quando a coisa funciona normalmente. Quando a coisa não funciona normalmente, ou seja, tem uma suspeita, tem uma denúncia, tem um questionamento, aí você vai para os tribunais, para as comissões julgadoras, vamos dizer assim, dentro da OMC. Então você instaura um processo, tem a controvérsia, o acusado, o acusador, aquela coisa toda, e isso independe da figura do secretário-geral, entendeu? Ele não pode fazer nada. Então, desse ponto de vista, quer dizer, uns dizem felizmente, outros dizem infelizmente, né? Quer dizer, vai se avançar pouco, porque eu brinco com essa coisa do felizmente, porque às vezes avançar a um toque de caixa, por exemplo, do nosso ponto de vista, pode ser prejudicial, né? Quer dizer, de repente você ter que ceder, você país, né, em aspectos importantes, por exemplo, do ponto de vista de uma pauta, né, de exportações, e na contrapartida você abrir a economia brasileira mais do que ela já está para práticas desleais de concorrência, pensando a coisa, por exemplo, do trabalho infantil, ou dos baixos custos da China, essa coisa toda, quer dizer, vai ser muito difícil, imagina, para os outros países, e muito mais para o Brasil também, fazer esse tipo de questionamento, né? Quer dizer, então, só para encerrar, quer dizer, a presença dele lá, ela, no limite, ela contribui pouco, vamos dizer. Então, eu vou dizer, não, se fosse, né, um argentino, se fosse um peruano, se fosse um africano, quer dizer, não ia mudar muito, né? Porque, em geral, essas pessoas que são eleitas para essas organizações são pessoas muito competentes.
Entende? Quer dizer, é muito difícil. Você pode até dizer, não, teria um candidato que era sutilmente mais competente do que o outro. Tudo bem, mas é muito difícil acontecer nessas esferas que um incompetente seja indicado, entendeu? Uma pessoa fraca tecnicamente, uma pessoa sem capacidade de liderança, não é isso. Por isso que tem esses filtros todos, tá certo? Só que ele está justamente amarrado, né, por essas questões todas que a gente levantou. Então, eu acho que ele vai ter, vamos dizer, a sua atuação determinada, muito menos pela sua competência, muito menos pelo peso do Brasil no cenário internacional, e basicamente pela dinâmica da recuperação da economia no plano internacional e da disposição dos países ricos e, de uma certa maneira, também dos menos desenvolvidos, a chegar num acordo. Né? Quer dizer, se não houver essa disposição, o Roberto Azevedo pode passar 3 meses sem dormir, vivendo, telefonando para articular a reunião, que não vai sair, não adianta. Né? Porque a lógica é uma lógica que obedece a outros interesses. Sabe? Tem uma coisa do simbólico, né? No sentido de que, vamos dizer, isso pode atuar, vamos dizer, para a recuperação um pouco da autoestima, vamos dizer, se a gente quiser pegar um pouco desse lado do tratamento mais humanístico, né, vamos dizer assim, das relações internacionais, principalmente, quer dizer, como sendo um reflexo de uma nova correlação de forças, desculpa, entende? Quer dizer, então, como a correlação de forças está mudando, desse ponto de vista, quer dizer, você tem um enfraquecimento relativo, mas é um enfraquecimento, apesar de ser relativo, é um enfraquecimento, né, dos Estados Unidos e da Europa nesse momento, principalmente pelo fortalecimento da China, e a China aparece nesse contexto como um gigante escondido. Ele está fora do jogo, por enquanto, da regra diplomática, eu digo, não na força econômica, tá certo? E você tem, majoritariamente, quer dizer, um sentimento dos países do terceiro mundo, e eles são majoritários do ponto de vista numérico, e na OMC é diferente, por exemplo, do FMI, porque no FMI você tem as decisões na base das cotas, né? Então os países ricos pesam muito mais do que os países pobres, porque não é o voto censitário. No caso da OMC não, quer dizer, cada país, por menor que seja a sua economia, tem o mesmo voto lá dentro. Então por isso que essa busca do consenso é mais complicada. Mas pode criar uma espécie, vamos dizer assim, de falsa ilusão, né? De que não, tá vendo? Então juntou todos os pobres e oprimidos, dá muito voto, a gente indica o cara, mas aí é uma vitória de pirro. Por isso que até hoje não aconteceu, você percebe? Quer dizer, o número de países pobres sempre foi esse que a gente conhece. Todos eles com direito a voto na OMC. Por que só em 2013 é que aconteceu de uma figura como Roberto ter sido eleito, tá certo? É justamente por essa, como sendo o reflexo dessa mudança da correlação de forças. Porque você tem um dado que é importante da gente lembrar, quer dizer, que eu estava falando aquela coisa da chantagem. Por mais que um país pequeno, não quero dar nome para não caracterizar, mas você imagina um pequeno país africano, por exemplo, né, que não tem base industrial nenhuma, que tem uma rede de infraestrutura muito pequena, que tem um PIB baixíssimo, que tem o IDH baixíssimo e que só tem minérios e um pouco de agricultura, que nem é uma agricultura mecanizada e tal como a nossa, tá certo? Para sobreviver. Então esse país, por mais que ele se sinta injustiçado do ponto de vista das relações coloniais, neocoloniais, imperialistas, o que seja, ele não tem o que fazer, quer dizer, porque, por exemplo, se ele deixa de exportar, que seja para a União Europeia, que seja para os Estados Unidos, ou agora mesmo para a China, ele fica numa situação pior ainda. Se ele quer dar o salto, né, e o padrão de desenvolvimento, o padrão civilizatório é o padrão hegemônico do mundo contemporâneo, que é a indústria, é serviço, é urbanização, é telecomunicação, ele tem que superar. Quer dizer, e superar significa, de alguma maneira, vamos dizer, fazer valer alguns recursos que ele consegue através da economia internacional, da exportação. Porque senão ele fica na economia, entre aspas, atrasada que ele está, que é uma economia rural, que é uma economia que não consegue, vamos dizer, estabelecer padrões de competitividade com o mundo desenvolvido, tá certo? Então esse país ele pode até votar, né, como agora, por exemplo, votou no Roberto Azevedo. Antes eles não votavam, uma boa parte deles. Bom, senão já teria sido eleito um perfil desse há muito tempo. Mas, na hora do jogo diplomático, de fato,
é difícil imaginar que esse país vai romper com essa lógica para voltar a uma economia de subsistência, entendeu? Quer dizer, então, por isso que é uma coisa muito bonita da gente imaginar, mas é dramática para quem está vivendo, quer dizer, essa dinâmica do jogo diplomático, principalmente se tratando de questões de ordem econômica, porque os processos de transformação são muito lentos, né? E os interesses a serem respondidos, respeitados ou desrespeitados são muito concretos. Você percebe? Então, isso significa dizer o quê? Quer dizer, que as economias elas tendem a buscar, nos momentos de crise, quando essa solução global já se mostrou que não era uma solução, vamos dizer, ideal para cada um deles individualmente, a Europa começou a sua solução logo depois no pós-guerra com a União Europeia. O Brasil começou a liderar um pouco essa coisa do Mercosul, que está, né, apesar da dificuldade, se consolidando. Você tem os países asiáticos também com alguns graus de articulação regional. Você tem os países africanos, inclusive agora, principalmente inclusive em função do vácuo oferecido pela crise dos países desenvolvidos. Quer dizer, eles são obrigados a se encontrarem, né, os mais pobres, e um dos critérios é o critério regional. Tá certo? Então, o que acontece? Quer dizer, na verdade, você tem esse fortalecimento, né? Quer dizer, e vamos dizer, uma forma de fazer com que, vamos dizer, aquilo que não se consegue no plano da OMC, tá certo? Quer dizer, que seriam relações mais harmônicas, mais justas, etc., as soluções se darem no plano regional. Só que isso é um problema do ponto de vista do que seria o ideal da OMC, né? Porque você vai ter um outro dado que antes não existia. Quer dizer, antes você tinha só a União Europeia como entrave. Agora você tem, de alguma maneira, o NAFTA, você tem essa outra criação, né, no Pacífico, né, que está se consolidando, você tem o Mercosul, você tem as uniões aduaneiras na África, você tem as uniões aduaneiras na Ásia, entende? Quer dizer, então, além de responder às questões específicas dos países individualmente, você também vai ter que ter soluções desses arranjos regionais. Provavelmente a OMC vai ter que incorporar isso também na sua estrutura. Não sei como fazer, tá certo? O Brasil é um caso emblemático disso. Quer dizer, você pega o Brasil há 20 anos atrás, quando você estava já a OMC constituída, etc., quer dizer, a gente tinha uma relação que era basicamente voltada para a dependência econômica dos Estados Unidos e um pouco da União Europeia. Hoje, a coisa mudou radicalmente. Quer dizer, o Brasil não depende mais só dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Quer dizer, a gente tem uma diversificação das nossas relações internacionais, econômicas inclusive, né? Então agora a China passa a fazer parte importante, a União Europeia é um parceiro importante no conjunto, e os Estados Unidos deixa de ser o parceiro mais importante. A gente importa mais para a China do que para os Estados Unidos, entende? E a mesma coisa com os países africanos. Quer dizer, a gente começa a tecer, né, contatos diplomáticos e econômicos, né? Começou primeiro com os países de língua portuguesa, no âmbito da CPLP, né? E depois está expandindo para outros países. Então, isso também é um reflexo dessa mudança, entendeu? Quer dizer, no limite, não, dá até para conviver bem sem a OMC, cada um se vira no seu canto. Né? Isso é uma das razões, inclusive, de você não ter tido muita pressão, muita atenção para a retomada da agenda de Doha, tá certo? E um outro dado, quer dizer, aí não é regional no sentido estrito da palavra, que eu tinha falado antes, que é a incógnita da China, tá certo? Quer dizer, a China, do meu ponto de vista, não vai querer se submeter às regras, às imposições, né, as determinações da OMC, apesar dela ser membro, né? Quer dizer, lá claramente você tem situações de desrespeito às regras, né, que a OMC adota, porque você tem salários baixos, você tem subsídios pesados, só que também a União Europeia tem subsídios, os Estados Unidos tem, então todo mundo, né, quer ser liberal no quintal dos outros, mas para uso próprio ninguém gosta. Então, mas você tem uma presença importante do Estado também, você percebe? Quer dizer, você tem barreiras, né, também fitossanitárias. Por exemplo, o Brasil, né, teve uma série de problemas, né, com exportação de soja, né, porque quis dar uma de malandrinho, começar a exportar soja transgênica, e a China falou, não, aqui não. E mandou navio de volta, entendeu? Quer dizer, os caras estavam recém-ingressos na OMC, né,
Isso foi um fato bem simbólico, ainda na época do Lula, inclusive. Né? Foi uma primeira viagem do Lula, diplomática, com uma grande delegação, empresários brasileiros, a China é o grande mercado, aquela coisa toda. Tá? Quando a delegação brasileira chegou lá, a China estava mandando de volta os navios carregados de milhares de toneladas de soja, porque eles fizeram uma amostragem e viu que tinha soja transgênica e estava contra as regras. Devolve. Ponto. Então, para dizer, não tem bonzinho, entendeu? Então, e ninguém vai se atrever, né, isso eu posso afirmar, eu acho, né, sob pena de errar, mas tudo bem, ninguém vai se atrever a punir a China hoje em dia, entende? Porque justamente ela está jogando um papel muito pesado sobre os países subdesenvolvidos, entendeu? Quer dizer, você vai para os países asiáticos, para países africanos, mesmo aqui na América Latina, quer dizer, eles estão com recursos de capital sobrante, né, quer dizer, a China tem quase 3 trilhões em reservas, eles estão criando bancos de desenvolvimento, apoiando o empréstimo, um pouco o que o Fundo Monetário fazia na década de 70, na década de 80, eles chegam nesses países, só que sem a contrapartida daqueles ajustes todos, de sacrifício, não, o dinheiro é dado. Eles só, entre aspas, né, esses só, pedem abertura de mercado. Aí o que? Abertura para trocas, e principalmente para a mão de obra, entendeu? Porque eles têm o problema do excedente populacional. Então, por exemplo, você vai para países como Moçambique, Angola, né, que os brasileiros têm mais contato, mesmo aqui, entre a África e a América, em Cabo Verde, você tem presença pesada de chineses. Indivíduos, cidadãos da China, que vão para lá, porque são liberados, né, por essa coisa diplomática, você cria exceção de imigração, e dinheiro sobrando. Empréstimo a perder de vista, entendeu? Só que o quê? Com autorização, vocês têm esse dinheiro, tudo bem, você quer montar uma indústria, mas para importar produto da China sem barreira. E aí o país aceita, entendeu? Quer dizer, porque ele está isolado, ele não consegue exportar para os Estados Unidos, não consegue exportar para a Europa. Aparece uma janela de oportunidade, só que daqui a 20, 30 anos, quer dizer, vocês imaginam essa rede espalhada pelo mundo, quer dizer, é o que eu costumo brincar, você está tendo uma transição de impérios, entendeu? E uma das primeiras vezes na história da humanidade que ela não pode se dar de guerra. Porque se tiver uma guerra, acaba a humanidade. E essa é uma outra grande incógnita das relações internacionais, a geopolítica, entendeu? Quer dizer, então, claramente, quem olha numa perspectiva histórica percebe que os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia e a China está surgindo como a contraforça hegemônica, né? Daqui a 20, 30 anos, inclusive, vai ter um PIB maior que o americano. A China detém toda a dívida pública norte-americana na forma das suas reservas. Só que a pergunta é, os Estados Unidos vão passar o bastão falando, não, pronto, acabou a nossa vez, a nossa era, agora é para vocês. Não é assim, né? Mas também não dá para ter guerra. Então, essa é uma das incógnitas. E pensando no caso da OMC, quer dizer, então a China, só para voltar, provavelmente não vai sofrer as sanções que normalmente os países que descumprem as regras sofrem, entendeu? Então, ela é uma grande incógnita do meu ponto de vista, porque ela é um país forte, é um país dos quais todos os outros dependem, e ninguém vai ter coragem geopolítica, diplomática ou política de peitar a China nesse sentido. Quer dizer, pode fazer pressões, contrapressões, cede aqui, cede ali, mas nunca eu imagino uma sanção mais radical, porque daí aquele limite, tá bom, então eu deixo de importar de vocês, um abraço. E se volta para o país vizinho, né?